Olá, família, que prazer estar mais uma vez com vocês. Para mim é uma alegria enorme poder falar da Escritura, poder falar da Palavra de Deus, poder investir, na família. A família é um bem precioso da parte de Deus, a importância da restauração. E hoje eu quero falar sobre faxina, Quero mostrar para vocês como é que se faz uma faxina dentro de casa. Lógico que não é uma faxina, feitos com produtos químicos ou alguma coisa desse tipo. Não, é uma faxina emocional e espiritual. O que acontece com a família de Jacó? Bom, Jacó, ele era um homem assim que tinha um problema chamado omissão. Sabe quando aquela pessoa que é responsável pelo lar vai deixando as coisas amontoarem, acontecerem, e vai fazendo meio vista grossa, não quero bater de frente, eu não quero conversar sobre isso, eu não quero... Você acha que realmente isso é a solução para um lar e para uma família? Não dialogar, não falar sobre problemas, sobre situações. Por exemplo, quando você vê que seus filhos não estão bem, que seus filhos, por exemplo, chegando à adolescência, a pior fase dos pais para com os filhos, e eles não estão bem, você percebe os segredinhos, as situações. Você acha que deixar passar é indicado? Claro que não. Deixar nas mãos de Deus aquilo que você não põe a mão, isso é retórica humana. Deus só põe a mão naquilo que eu oro, naquilo que eu me comprometo. No lugar que você colocar os teus pés, disse Deus a Josué. Então, a importância disso. E Jacó praticava essa omissão. E a Bíblia diz assim que os filhos dele fizeram algo com o pessoal que fizeram mal para a irmã. Diná foi deflorada, estuprada, E depois Levi e Simeão se levantou contra os siquemitas e mataram todos e assim por diante. E Jacó ficou muito preocupado com a sua tribo, com a sua família, dizendo assim, eles vão destruir a tribo, vão vir para matar os outros povos ao redor, vão fazer uma retaliação. Mas o que eu quero falar é sobre isso. Neste momento em que Jacó estava em perigo da sua família, numa situação muito difícil, na sua família, o que acontece? Jacó tem um reencontro com Deus. Jacó tinha tido um encontro com Deus, um encontro assim maravilhoso que foi em Betel, e agora Deus fala com ele novamente. O que Deus fala com ele? Jacó, sabe aquele lugar onde eu encontrei com você e fiz uma aliança com você? Você vai voltar lá. Por quê? Porque você está precisando lembrar-se do que eu te disse e do que você prometeu. Então, existem famílias que elas continuam frequentando a igreja, elas continuam indo à igreja, elas continuam com seus ritos religiosos, mas elas estão distantes de todo o parâmetro cristão. Elas não oram mais. Cada filho com um celular distraindo na mesa do almoço e assim por diante. O distanciamento assim de uma forma terrível. Ausência de diálogo, ausência de amor, palavras ásperas, filhos respondendo mal pelos pais, assim por diante, os pais sem saber o que fazer. Jacó percebe que a sua família estava totalmente degringolada. A família dele não estava unida, não estava boa, não estava bem. Por quê? Porque os filhos, eles traem o próprio pai, faz um plano para matar os siquemitas sem falar com o pai. E eles vão e fazem. E ainda diz para o pai, ninguém mandou eles fazerem isso com a nossa irmã. Então, ele percebe, quando ele percebe o perigo, porque ele diz, os povos ao redor vão vir para matar. A Bíblia diz assim em Gênesis 35, depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugistes da face de Esaú teu irmão. Ele não tinha feito um altar, ele fez apenas uma coluna. O que Deus estava falando? Jacó, vamos para a consagração. Quando Deus pede para você fazer um altar, Deus está dizendo, vamos consertar a casa, vamos para a consagração, vamos consertar aquilo que está errado, vamos consertar aquilo que não pode mais continuar. Quando Deus fala isso para ele, vai para Betel e vai fazer um altar, ele entende o quê? Eu preciso purificar minha casa. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quais são as imundícias que existem dentro do seu lar e dentro da sua família que precisam ser retiradas? Qual é a pornografia? Qual é a instituição de adultério, de fornicação? O que é que precisa ser retirado da sua casa? Sem falar sobre esses tipos de pecados, a ausência de diálogo, as brechas satânicas.
sabe? O mau humor um para com o outro. O Senhor disse a Jacó, vai lá em Betel. E lá aquele dia você não fez um altar, porque você não tinha condições, né? Você não tinha um animal para oferecer, você tinha apenas o óleo e é o que você fez, mas hoje você tem. Então eu quero um altar. A Bíblia diz, então disse Jacó à sua família e todos os que com ele estavam, versículo 2 do capítulo 35, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Meu Deus, que situação a família de Jacó havia chegado. Que situação. Você consegue parar para pensar nisso? Quem começou com essa onda de ídolos foi Raquel. Raquel trouxe o ídolo familiar do pai, sentou em cima dele, debaixo, e disse que estava no período menstrual e trouxe esse ídolo e isso foi, proliferando, e ele foi fazendo vista grossa, quando viu, olha a situação que estava. Ele entende que precisa purificar a família, precisa fazer uma faxina. Que faxina precisa ser feita no seu casamento? O que precisa ser tirado? Deixa eu falar daquela mágoa, daquele ressentimento que existe, sabe, lá de trás. Aquela situação que diz que foi perdoada, mas ainda está enroscada e que fica com alfinetadas, sabe? Aquelas alfinetadas pequenas, aqueles atos de ignorância, de indiferença, aquelas coisas pequenas que vão acontecendo, mas que somente quem não sabe ler, mas quem sabe o que está acontecendo. Quem sabe você vive essa situação. Faça uma faxina, sabe? Sobre essas situações do passado, essas amarguras, esses ressentimentos, essa situação que tem afastado vocês, que tem dado brecha para o inimigo entrar. Outra coisa muito importante que nós precisamos entender e compreendermos dentro do texto, ídolos estranhos, do que Jacó estava falando, das práticas idólatras daquela família. O que tem idolatria dentro da sua casa e dentro do seu lar? A TV é uma idolatria? O Netflix é uma idolatria? O celular é uma idolatria? O que é uma idolatria dentro do seu lar? O que está embatendo, fazendo embates com respeito à sua consagração? Vamos analisar melhor, irmãos. Vamos observar os dias que nós estamos vivendo. A pressa que Satanás tem, a urgência que Satanás tem em roubar, matar e destruir. Vamos analisar melhor o distanciamento das pessoas. Não se acomode com esse distanciamento. Não se acomode com essa situação. Não ache que é natural essa situação. Quando Deus fala com Jacó, Deus chama Jacó para uma limpeza. E ele diz, vamos nos purificar, vamos nos restaurar. Purifique a sua família. Às vezes você diz assim, pastora, mas é tão difícil começar. É tão difícil buscar o fio da meada, mas você não está sozinho. O Espírito Santo está com você. Você não está só. Você pode se levantar, pode se posicionar. Comece com uma coisa pequena. Por exemplo, comece na hora do jantar ou uma refeição por dia, orar ao redor da mesa. Comece, por exemplo, 3 vezes na semana, não precisa ser todos os dias, 3 vezes na semana, ler um versículo com seus filhos ao redor da mesa e meditar sobre aquele texto e fazer uma oração. Comece fazendo alguma coisa. Por quê? Porque enquanto muitas vezes nós não fazemos nada, porque não conseguimos ter ação e reação, parece que estamos amarrados, Satanás está em atos galopantes contra as famílias. Então faça alguma coisa, haja de alguma maneira. E a Bíblia diz assim, levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar a Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Versículo 7, e edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali lhe tinha manifestado quanto fugia da face do seu irmão. Então a importância de você retornar ao primeiro amor, a importância de você retornar a velhos hábitos que você abandonou. Quem sabe quando você se casou, você tinha o hábito de orar com a sua esposa, de consagrar seu lar, de consagrar sua casa, de fazer a compra de mercado e orar sobre a compra do mercado, e você perdeu esses hábitos. Hábitos bons não podem ser perdidos. Hábitos bons têm que ser melhorados, construídos, estruturados e não perdidos. Vamos orar. Pai,
Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor visite as famílias do teu povo. Onde houver idolatria, onde houver impureza, onde houver imundícia, onde houver, Senhor, situações estranhas, onde houver, Deus, aquilo que o diabo tem se aproveitado para se instalar dentro desta casa, que o Senhor venha retirar, que o Senhor venha quebrar, que o Senhor venha dar forças, que o Senhor venha trazer unção para que esta pessoa possa se posicionar, este homem, esta mulher, para que este lar novamente possa ser visitado pela aliança, pela renovação do teu altar, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Até o próximo devocional. Deus te abençoe.